Questão 20, semana 9. A panela de pressão é um recipiente que tem finalidade de cozinhar alimentos em menos tempo. A quantidade de vapor contido dentro dela faz com que... Gente, vamos só revisar o funcionamento da panela de pressão aqui, certo? Em uma panela aberta, a gente aquece, né, esse líquido, a gente gera vapor. E a gente aquece esse líquido até que a pressão de vapor, né, torne-se igual à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for uma pressão de 1 atm, por exemplo, a pressão de vapor vai chegar a essa pressão de 1 atm a uma temperatura, né, de 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius, né, seria a minha temperatura de ebulição, em que a pressão de vapor torna-se igual à pressão atmosférica. O que acontece em uma panela de pressão, né, que ela tá vedadinha, fechadinha, é que quando a gente fecha ela, a gente só tem, né, a pressão atmosférica aqui em cima desse líquido, certo? Contendo esse líquido, que seria a pressão do gás que ficou aqui em cima, certo? E aí, quando a gente vai elevando a temperatura, a gente vai gerando vapor. E esse vapor fica contido aqui em cima junto com aquele gás que estava anteriormente. Então, a gente aumenta a pressão interna de gás aqui dentro. A gente aumenta a pressão interna dentro do recipiente. E aí, a pressão que a gente vai ter aqui, né, contendo o líquido, vai ser a pressão atmosférica unida, né, à pressão do gás, junto com a pressão do gás. E o líquido vai ter que vencer uma pressão maior para conseguir, né, se desprender desse, enfim, da sua forma líquida, para a gente conseguir quebrar ligações intermoleculares e ter mais vapor aqui em cima. Se a gente precisa atingir uma pressão de vapor, né, maior, a gente precisa fornecer mais calor, certo? Porque assim, se a gente consegue atingir a pressão de vapor de 1 atm a 100 graus Celsius, essa pressão de vapor aqui, né, que tem que superar uma pressão maior que 1 atm, vai ter que ser uma pressão de vapor maior. Então, a gente vai atingir ela a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Pode ser 110, 115, 120, enfim. Vou colocar aqui 110 graus Celsius, só para dar o exemplo, certo? Minha temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Se a minha temperatura de ebulição aumenta, eu vou conseguir cozinhar alimentos em temperaturas maiores. Por exemplo, eu vou conseguir ter a minha água aqui a uma temperatura de 105 graus Celsius. E aí, o alimento que está aqui dentro, ele vai conseguir ser cozido a uma temperatura maior. Ou seja, ele vai ser cozido em menos tempo, certo? Vamos para a questão agora, né? A quantidade de vapor contido dentro dela, né, dentro da panela de pressão, faz com que a gente aumente a pressão sobre a água, né? A pressão sobre a água agora é a pressão atmosférica somada à pressão do gás. E aí, a gente faz com que a temperatura de ebulição, por conta disso, aumente, né? E aí, vamos ver. Letra B. Aumente a pressão sobre o gás, fazendo com que a sua temperatura de ebulição aumente. Letra B, né? É a resposta.